Paz e bem a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Hoje, nessa noite especial, onde aqui reunimos corações fraternos para vibrar, não só pela sua família, por você, pela sua casa, mas por todo o planeta. Vibrar por todos que vêm à nossa mente, por todos aqueles que precisam, nesse momento, receber a nossa vibração. E hoje, estamos recebendo o nosso companheiro Turra, querido amigo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Daqui a pouco eu passo para você a palavra e você desbloqueia. Beijo, estou vendo aqui na tela você me mandando beijo. Daqui a pouco a gente passa para você a palavra e você desbloqueia a câmera e o seu microfone. E hoje, 27 de maio, uma data que antecede a passagem do nosso companheiro Jorge Maurício. Amanhã já vai fazer 1 ano do seu retorno à vida espiritual. E eu vou pedir a Diogo para projetar a imagenzinha dele, para quem está nos acompanhando pela primeira vez. Beleza. É porque para mim aqui não aparece, eles estão me avisando que já foi. E George, tive a honra de conviver como companheira durante 16 anos nessa vida, onde tivemos uma grande trajetória de passagem pelo lar de Frei Luiz, de muito estudo naquela casa, para depois fundarmos juntos com outros companheiros que nos apoiaram, o Lar Francisco de Assis. Então, obrigada, Turra, por me mostrar. Então, amanhã já vai fazer 1 ano que esse querido, eu digo, grande companheiro, marido, amigo, parceiro, e quem teve a oportunidade de conviver um pouquinho com ele nessa existência, sabe da saudade que eu falo aqui, da saudade que sentimos da sua presença física. Então, dedicamos hoje essa corrente do bem, toda essa vibração para ele, que ele possa já estar acompanhando ao vivo todo esse nosso encontro virtual e saber o quanto continua sendo querido por todos nós. E vamos, então, pegar aquela aguinha para que a gente possa fazer a nossa vibração no final, com a nossa prece de encerramento. E vamos agora para a nossa prece inicial, aonde aqui você pode colocar a sua intenção pessoal. Aquela pessoa que você sabe que nesse momento precisa receber a vibração dessa corrente do bem. Aquela pessoa que precisa se fortalecer, que está insegura, que está ansiosa, que está depressiva. Você pode ser, nesse momento, uma fonte de luz para poder chegar até ela, essa vibração. Tá? Vamos aqui agora, então, fazer a nossa prece. Então, vamos agora silenciar o nosso interior, para que Jesus se faça morada em nosso íntimo, através dessa prece. Para que a corrente do bem da noite de hoje venha em todo o nosso ser, como o remédio que precisamos
para fortalecer os nossos passos nessa caminhada. E vamos rogar a Mãe Maria, que interceda por nós, seus filhos, ainda tão pequenos, junto a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, que gerou Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós espíritos ainda tão equivocados, agora e na hora do nosso desenlace. Mestre Jesus, nesse momento abrimos a porta do nosso interior, a porta da nossa casa, para que tu possas entrar e aqui estar conosco, através dos amigos espirituais, durante essa corrente do bem. Que as nossas vibrações alcancem todos aqueles que trazemos em nosso pensamento. Que as nossas vibrações cheguem àqueles irmãos que já se contaminaram com o Covid. Envolva aqueles tão próximos a nós, que nesse momento, vitimizados, se tornam frágeis emocionalmente diante da reação desse vírus. Que enfermeiros espirituais estejam ao lado de cada um. E aqui colocamos uma querida companheira de nossa casa, para que possa receber o fortalecimento em todo o seu organismo, para que o corpo perispiritual e o físico reajam em conjunto para combater esse vírus. Levai essas vibrações até os hospitais, em toda parte do nosso país, do nosso planeta Terra. E assim pedimos também por todos os governantes de estados e nações que têm decisões tão importantes em suas mãos e que podem comprometer sua existência e a saúde de toda uma população. Levai até eles o equilíbrio, o discernimento, a sabedoria. Que o nosso companheiro Turra, na noite de hoje, seja fiel ferramenta nas mãos de Francisco de Assis, a trazer a todos os corações que aqui se encontram, lares aqui presentes, bálsamo de fortalecimento e de luz a todos nós. Que Jesus se faça em nossos corações. Que os companheiros espirituais que nos visitam nesse momento trabalhem em nossa casa, trabalhem em nosso íntimo, naquilo que mais precisamos. Fique conosco, Mestre Jesus, durante todo o encontro da noite de hoje. Que assim seja. Turra, meu querido, agora está liberado, é contigo. Você tem o tempo que você precisar para falar conosco. Beijo.
Desbloqueie o seu microfone, Turra, por favor. Cheguei. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos fazendo aí a conexão. Cheguei. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos dessa instituição tão, tão especial para o nosso coração, onde nós fizemos amigos reais, amigos sinceros, amigos que saíram de uma convivência institucional e assumiram essa convivência amiga, fraterna, de compartilhamento. Nos ombros desses amigos nós já choramos, como nos ombros desses amigos, como esses amigos já choraram nos nossos ombros, já sorrimos, já nos felicitamos. Esse é um movimento espírita que a gente acredita de verdade, é um movimento que faz com que a gente assuma essa visão familiar, amiga, fraterna, que não tem nenhum compromisso com a vaidade, com o exibicionismo, mas que guarda em si um compromisso único de divulgação e de movimento do espiritismo. Vimos a foto do nosso amigo George, e um companheiro querido, sempre, em relação a mim, deu os melhores sentimentos, o melhor afeto que eu pude receber desse irmão. Muito que uma saudade enorme do afeto que ele tinha. Eu acho que George acreditava mais em mim, em algo que eu pudesse fazer, do que eu mesmo sempre acreditei. George via coisas que eu nunca vi em mim mesmo. E acho bom que eu não veja. Mas ele era um amigo adorável, ele é um amigo adorável, que a gente sempre se lembra e sempre se recorda com muito afeto, com muita saudade. Amigos, nós viemos hoje conversar sobre mediunidade. A gratuidade da mediunidade. A gente sabe que existe uma lei de livre comércio e que existe uma lei de oferta e procura. A lei de oferta e de procura, ela diz que pessoas que possuem algo e que fazem algo e que têm uma habilidade especial, elas ofertam isso e botam valor nisso em relação com a raridade, com a especificidade, com a habilidade especial que aquele indivíduo tenha para se fazer isso. E aí nós começamos a ver que o ser humano, desde sempre, desde quando instituiu o comércio, desde quando ele começou a ter a consciência das suas habilidades especiais para gerar algo ou para fazer algo, para realizar algo, ele começou a descobrir e a identificar que alguns companheiros que têm determinadas habilidades, outros que têm as mesmas habilidades, mas com possibilidades menores, e outros que têm as mesmas possibilidades com uma realização de maior qualidade, melhor. E isso, nós começamos a ter uma lei de oferta e de procura, nós começamos a desenvolver a perspectiva de valorizar serviços e produtos. E isso começou a diferenciar as pessoas. E começou a perceber que existem pessoas diferentes. Qualquer pessoa que precise se alimentar, gera o seu alimento. Mas há pessoas que sabem fazer aquilo que você faz para se alimentar, se transformar numa obra de arte. Então você faz arroz, e tem gente que faz o arroz obra de arte. Ele sabe fazer um arroz de uma maneira que você nunca viu, ainda que seja arroz. E, obviamente, esse que transforma o ritual, o corriqueiro, o simples, em algo mais especial, passa a ser enxergado com um certo
diferencial pela sociedade que está ao seu redor. Quando a gente se reúne efetivamente, os amigos, né, para conversar, e fala assim, comi uma pizza ontem maravilhosa. Aí um levanta e diz assim, mas você precisa visitar a pizzaria tal, porque igual lá eu nunca comi. Aí o sujeito vai lá, experimenta a pizza e fala, realmente, aquela pizza que você me apresentou, apesar de ter o preço um pouco maior, apesar de custar um pouco mais a meu bolso, ela realmente se distingue, se diferencia. E aí, nesse mecanismo de oferta e de procura, os homens começaram a descobrir que eles podem fazer algo, possuir algo que tenha um valor distinto para a sociedade que ele está inserido. E aí surge oferta e procura. Se eu tenho uma coisa que ninguém tem, ou se eu tenho uma coisa que muita gente tem, mas que em mim é diferente, se eu faço alguma coisa que muita gente faz, mas que em mim se distingue, o meu, ainda que seja partindo do princípio o mesmo, tem um valor diferente, aí eu pude começar a comercializar. Não é muito diferente com as questões ligadas ao espírito, e principalmente com as questões ligadas ao espírito, porque nós vamos observando indivíduos que possuem dons que são habituais em muitas pessoas, mas que em determinados indivíduos esses dons se manifestam de uma forma um pouco mais elaborada, um pouco mais definida sobre alguns aspectos. E aí esses indivíduos que possuem o mesmo dom que os outros, mas que se manifesta de uma forma um pouco mais rebuscada, ou arrojada, ou cinematográfica, eles passam a ser enxergados com distinção. E, consequentemente, passam a ser buscados, procurados com uma intensidade maior. E é nesta hora que se inicia todo o mecanismo, todo o processo de risco que a sociedade espírita, que a sociedade que está às voltas com utilização de recursos mediúnicos, que está às voltas com utilização desses recursos ligados ao plano superior, começa a se ver em risco e começa a se ver com possibilidades reais de se criar um problema e de se transformar algo que está sob uma perspectiva para outra perspectiva. A mediunidade, diferente de pizza, diferente de oficina mecânica, diferente de jornalismo, diferente de jardinagem, não é um ofício. Mediunidade não é um mecanismo. Esta relação com o mundo espiritual não é um mecanismo que vise produzir recursos amoedados para quem quer que se sirva. E hoje, na nossa discussão, nós vamos falar muito mais do que produzir recursos de moeda. São produzir vários recursos que servem aos médiuns, que servem aos interlocutores com o mundo espiritual, para lhes favorecer de alguma sorte. Então, mediunidade gratuita é o tema que vamos abordar na noite de hoje. Em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 31, nós temos um conjunto de mensagens falando sobre a mediunidade. Nós vamos falar hoje sobre a 14, a 14ª mensagem, que está na segunda parte, sobre os médiuns, no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. Assina o espírito Delfina de Girardin. Ela diz o seguinte: falar-vos-ei hoje do desinteresse, que deve ser uma das qualidades essenciais do médium, tanto quanto a modéstia e o devotamento. Deus lhes
outorgou a faculdade mediúnica para que auxiliem a propagação da verdade, e não para que trafiquem ela. Achei pesadíssima essa palavra, mas é realmente muito contundente, muito dura. A mediunidade existe para que se propague a verdade que vem do mundo espiritual, não para que o médium se sirva dela como um objeto de tráfico de informações aos dependentes, aos viciados de recebê-las sempre. E falando de tráfico, segue ela, não me refiro apenas aos que entendessem de explorá-la, como fariam com um dom qualquer da inteligência, aos que se fizessem médiuns, como outros se fazem dançarinos ou cantores, mas também a todos os que pretendessem dela servir-se com fito em interesses quaisquer. Aquele indivíduo que entra na casa espírita e acredita que se ele se transformar em médium, se ele começar a exercer uma comunhão direta com o mundo espiritual, ele vai ficar melhor na fita no centro. Ele vai ficar mais bajulado, adulado no centro. Porque há pessoas que acreditam que tomar parte de um trabalho mediúnico numa casa espírita é trabalho de elite. Isso, infelizmente, porque há médios que se botam na qualidade de médios numa elite. Quando, a bem da verdade, mediunidade é um operariado, é um ofício, é um sacerdócio que se realiza com o único intuito e objetivo de transformar-se num veículo para que as verdades do céu cheguem, sem que para isso se realize qualquer tipo de tráfico. Segue ela dizendo, será racional crer-se que os espíritos bons, e ainda menos espíritos superiores, que são contrários à cobiça, consintam em prestar-se a espetáculos e como cúmplices e comparsas se ponham à disposição de um empresário de manifestações mediúnicas? E aí você, que está aí, que ouviu dizer que tem uma senhora médium boa, que ela tem um espírito de luz, e esse espírito de luz, ele cobra R$ 150 a consulta com ajuda de custo. Né? Porque a caridade que aquela pessoa faz, R$ 150 não vale. Já tem gente que diz isso. Vai lá e acredita que os espíritos, né, eles vão estar ali à disposição de um empresário, de um profissional das manifestações espíritas, que se serve das comunicações, produzir recursos, para gerenciar recursos que visem atender aos médiuns. Aí ela vai fechar a mensagem dizendo assim, não é racional se suponha que espíritos bons possam auxiliar quem vise satisfazer o orgulho, a ambição. Deus permite que eles se comuniquem com os homens para os tirarem das lutas terrestres e não para ser instrumentos às paixões mundanas. Logo, não pode ele ver com bons olhos os que desviam o seu verdadeiro objetivo, o dom que lhes concedeu, e vos asseguro que esses serão punidos, mesmo aí nesse mundo, pelas mais amargas decepções. Delfina de Girardin dita essa mensagem. Uma mensagem muito contundente, muito... que todos os médiuns leiam, e mais ainda, que todos os aspirantes à mediunidade leiam, e mais ainda, que aqueles que não aspiram à mediunidade, ou que não assentem de modo ostensivo, identifiquem que eles não devem ser veículos que levarão a um médium, que é um ser humano como outro qualquer, sujeito a todo tipo de queda, todo tipo de risco, todo tipo de escolha,
a queda e a desordem. Nós estamos numa época em que nós falamos muito sobre a corrupção. Corrupção virou uma palavra de ordem no Brasil e no mundo. Por onde você olha, você a percebe e você identifica. E aí, nós, assim como a corrupção, nós também falamos sobre o traficante, sobre aquele que vende a droga, que negocia a droga. Mas a corrupção, assim como o traficante, eles entram na lista do livre mercado, do mercado livre da oferta e da procura. Por quê? O corrupto é algo ou alguém que se comporta de modo desonesto, de maneira egoísta, normalmente refere-se aos que estão em cargos públicos e prejudicam a nação ou o povo. O corruptor é aquele que está disposto a corromper e a subornar. Então só existe um corrupto porque alguém entra em um caminho e sugere a esse indivíduo que lhe favoreça de alguma forma pela envergadura do cargo que ele ocupa, pela envergadura da função que ele ocupa. Só existe um traficante de drogas porque existe alguém disposto e disponível a consumir. Se as pessoas que consomem pararem de consumir, o tráfico acaba. Se as pessoas que se dispõem a corromper pararem de fazer a corrupção, de sujeitar-se à corrupção, o corrupto perde público, o corrupto perde espaço. Então a companheira nos fala que o médium precisa identificar que a mediunidade ela é um ofício, mas ela é um ofício que não cede ao outro, mas ela cede a um plano espiritual que se serve do médium. Uma enxada é somente uma enxada. Mas uma enxada na mão de um jardineiro, ela se transforma em algo que pode arar, cultivar, plantar. Ela vira vida. O médium, ele é a enxada. A questão é que a enxada está ali disposta ao serviço, livre para o serviço. E o médium, na qualidade de enxada, precisa ser alguém que está ali disposto ao serviço, mas não é a enxada que determina onde será arado, é o jardineiro. É o jardineiro que diz a hora de plantar, a hora de colher. O médium é aquela enxada que está disponibilizada para o plano espiritual, para o momento em que a superioridade que está acima de nós se dispuser a realizar um ofício, a criar algo que possa efetivamente demandar das necessidades do nosso companheiro. A enxada não busca para si a coroa. A enxada não busca para si os louros. Porque a enxada sabe que ela é só um instrumento, um bom instrumento. Mas que o jardineiro, que o bom jardineiro, assim como o bom espírito, um bom jardineiro converterá uma enxada enferrujada com o cabo quebrado e cheio de dentes, em instrumento fiel de trabalho. Qual é a função de nós enquanto médiuns? É nos melhorarmos enquanto enxada para permitirmos que os jardineiros, que aqueles que vão nos utilizar na obra do bem, encontrem equipamento melhor. Mas nós temos a ciência, ou então deveríamos ter a ciência, que quando a gente assume, quando a gente puxa para cima de nós a função de sermos aqueles que administram a enxada, aqueles que administram o jardineiro, porque somos empresários do jardineiro, a enxada passa a querer possuir quem a utiliza. E é exatamente nessa hora que nós vamos identificar a derrota de um médium, a queda de um médium. É no momento em que a enxada se torna mais importante, em que a enxada se torna o gerente do jardineiro. É quando a enxada determina a hora que o jardineiro se comunicará. É quando a enxada diz que horas o terreno vai ser capinado.
E é por essas e outras que há companheiros que acreditam nessas pessoas que estão em serviço nas ruas, com seus nomes afixados em postes, com seus nomes afixados em anúncios, que se você chegar lá às 8 horas da manhã, vai ter um espírito de luz te esperando. Se você chegar lá às 8h15, aquele mesmo espírito vai estar te esperando. Se chegar às 9 horas, o espírito de luz vai estar te esperando, porque o médium é bom quando o espírito de luz não fica disponível. Quando o espírito de luz reconhece que aquele indivíduo está ali não para trabalhar pela obra do bem, mas está ali para trabalhar por si próprio, e o identifica como a nossa amiga fala, Delfina, que ele se transformou num traficante de verdades, o que incorre num risco severo, num risco grave. Então nós temos que compreender os médiuns que caem porque são frágeis, mas eles apresentaram um produto de um serviço mediúnico que interessou a alguém que se disponibilizou a corrompê-los ou buscar corrompê-los. Por isso que a enxada tem que entender que ela é a enxada e compreender que o jardineiro é que a manipula. Quando alguém te elogiar, médium, aspirante à mediunidade, quando você que gosta de enaltecer instrumentos, de dizer o quanto eles são sensacionais e maravilhosos, lembre-se que você está falando para o instrumento, não para aquele que se serve do instrumento, para que os riscos não possam ocorrer. E se ocorrerem, sejam gerenciáveis por aquele indivíduo que recebe isso de maneira orgulhosa daqueles que o enviam. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, nos itens 7 a 10, Allan Kardec vai fazer um conjunto de apontamentos que ele dá o título de mediunidade gratuita. E no item 7 ele começa logo dizendo os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e para levá-los à fé, conduzi-los à fé. Não para lhe vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. E aí ele começa dizendo, o médium, ele é somente esse instrumento que está disponibilizado, que se preparou, que estudou, que limpou as conexões mediúnicas, os canais mediúnicos, para melhor filtrar aquilo que o mundo espiritual deseja dizer-nos, deseja falar. Mas que ele, quando fala, não fala de si. Mas ele simplesmente é o alto-falante por onde sai a mensagem que o mundo superior está se servindo dele para que o elemento chegue. Mas por que isso é tão importante? Por que é tão importante nós não darmos valor, não valorizarmos, não valorarmos o preço e de pagamento para esse tipo de instrumento, uma quantia, um numerário? Kardec segue dizendo, nesse mesmo item, o porquê não. Deus quer que a luz ela chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado. Quer dizer, não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Quando você bota um valor num dom divino, num dom que se manifesta na possibilidade de você ser um instrumento entre o mundo espiritual e o mundo material,
você será o intermediário, o médium, o medianeiro, essas esferas, e bota um valor, você cria público, você volta para a questão de oferta e procura. O dom que existe está disponível, está pagando. Mas o que Allan Kardec nos informa nesta hora é que a dor, ela chega a qualquer pessoa. Ela chega a quem tem poder para pagar, poder econômico, e ela chega àquele que não tem recurso algum para pagar nada. É por essas e outras que nós temos que ter um cuidado enorme com a utilização dos nossos recursos espirituais. E aí eu vou expandir esses recursos espirituais. Todo tipo de ofício que se faz numa instituição espírita. Todo tipo de ofício que se faz a serviço do espiritismo. Seja na divulgação de obras, seja na composição de palestras, seja na composição de seminários, seja nessa relação que o mundo espiritual está presente na realização. Se nós botarmos um preço, nós criamos um público. E o público que nós criamos é aquele público que pode pagar. É aquele público que tem recursos para pagar. E a doutrina espírita, ela não existe para quem pode pagar ou não pode pagar, ela existe para quem sofre, para quem tem necessidades. E nós, na qualidade de instrumentos que somos do plano espiritual, nas nossas instituições espíritas, estamos realizando um serviço que precisa chegar para todas as pessoas. É por essas e outras que nós estamos observando grandes edificações de mensagens, onde as pessoas não conseguem falar com as pessoas que são responsáveis. Às vezes você vai a um evento espírita, a uma feira, a uma divulgação, a uma semana espírita, e aquele médium responsável por receber obras, por psicografar obras, por escrever livros, está sentado ali vendendo a obra. E naquela fila, há 5, 10, 15 pessoas que estão em verdadeiro desespero, buscando naquele indivíduo os recursos que ele recebeu, não para traficar, não para empresariar os seus recursos, mas para que chegue pelos seus recursos alento aos que sofrem. Ele é blindado por pessoas e sequer lhe dão o ensejo de dizer, fale 5 minutos com essa pessoa, fale 10 minutos com essa pessoa. Se você é um filtro tão excepcional, se você é um filtro tão espetacular para obras tão gigantescas, guarde 10 minutos deste filtro, desta enxada, desta caixa de som que reverbera as vozes espirituais para atender uma mãe que chora, para atender um filho que chora a partida de uma mãe, para atender irmãos que sofrem a perda de familiares, para atender pessoas que estão acometidas por enfermidades. E alguém vai dizer, mas os livros existem, vai lá e lê, porque eles já falam sobre isso. Não! Nós não podemos transformar o dom mediúnico em algo impessoal. É preciso que haja pessoalidade nessas relações com o mecanismo mediúnico. É preciso que haja afetividade nessas ligações. O maior médium vivo que tivemos aqui no Brasil, o maior médium espírita que tivemos foi Chico Xavier, e ninguém se aproximava de Chico Xavier com 500 livros psicografados sem levar uma palavra de alento. Sem levar um sorriso, um afago no rosto. As pessoas hoje estão empresariando os seus recursos, criando logomarcas para se diferenciarem. E elas estão fazendo isso, sabe por quê? Porque os espíritas estão botando essas pessoas que são inchadas a serviço da doutrina, inchadas a serviço de Jesus, inchadas a serviço de Deus, na qualidade de jardineiros, que se tornam maiores do que o ofício que pregam e que fazem. Nós estamos buscando sempre saber o que o médium A, B ou C pensa sobre algo, como se ele fosse a representatividade do pensamento espírita, e ele é a enxada. Ele só é uma enxada.
que tem o direito de ser humano e ter opiniões sobre qualquer assunto que seja, mas naquilo que se refere ao mundo superior, ele não fala pelo mundo superior, é o mundo superior que fala através dele. E isso não pode ser esquecido, porque um dom gigantesco que não minimiza sofrimentos e dores não está a serviço do Cristo. Não está a serviço daquilo que Allan Kardec, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, diz: as pessoas pobres, as pessoas que não têm acesso por falta de recursos, não podem ser privadas de consolação. Elas precisam acessar. É por isso que as casas espíritas têm que revisar toda a opulência no que tem investido, para distanciar servidores de necessitados. Hoje, no movimento espírita, se blinda pessoas como se elas não pudessem ser importunadas, como se elas fossem realmente distintas, diferenciadas. E aquilo que elas têm a dizer só pudesse dizer aos seus, aos que comem na sua mesa, aos que têm o seu acesso particular e pessoal. Um dom grandioso, pelo menos mediúnico, se for circunscrito a meia dúzia, não está cumprindo sua função. Segue Allan Kardec dizendo: quem conhece as condições que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico ao eu, ao ego, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por uma sessão. Os espíritos superiores que falam através dos médiuns não estão disponíveis ali para atender as demandas dos seus. Você é dos meus. Você faz parte do meu grupo. Então eu vou invocar o espírito A, B ou C, porque você é dos meus e é mais fácil. Como existe no movimento espírita pessoas que se orgulham de terem participado. E digo orgulho da maneira pior que existe. É o orgulho real que faz com que você se sinta diferente por ser amigo do médium A, B ou C, ou por ser amigo do expositor A, B ou C, e ter feito participação direta em algum elemento especial que ele te propôs e que ele te deu acesso. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: quem são os que acessam esses encontros de grande enlevo espiritual? São os que realmente precisam ou são aqueles que podem pagar, que podem acessar, que podem compartilhar de particularidades de amizade, que no ofício mediúnico, que no ofício junto a Jesus, não comporta, não faz parte. Segue Allan Kardec dizendo no item 9, a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos que leem a boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade ninguém pode estar contando. Ou seja, a mediunidade não acaba, mas o concurso dos bons espíritos acaba. E aí você fala assim, mas fulano tem uma vida profissional, tem uma profissão, ganha os seus recursos, não usa a mediunidade para se enriquecer, mas usa a mediunidade para se estabelecer enquanto personalidade. Então ele se torna maior do que a mensagem. Ele se torna maior
do que o jardineiro. É o momento em que a espada se torna maior que o jardineiro. Então, nem sempre auferir lucros com o dom mediúnico significa botar dinheiro no bolso. Há pessoas que auferem lucros com o dom mediúnico se posicionando socialmente, criando, fazendo parte de uma elite que poucos acessam. E quando você vê essas grandes pessoas, esses grandes intermediários, eles são tão grandes, abre aspas, ou se julgam tão grandes, que eles se distanciaram das bases, das massas que existem em cima. A dor existe nas elites, mas a dor maior existe nas massas. A dor maior existe naqueles que estão caminhando por aí e nas massas ignorantes que buscam as casas espíritas, que buscam estas pessoas, que buscam a nós e não encontram eco. Porque nós estamos com os nossos nos grupinhos e não cedemos espaço aos indivíduos. Nós estamos hoje, minhas irmãs, meus irmãos, com o advento das redes sociais, nós vimos surgir uma gama enorme de influenciadores digitais. Pessoas que começaram a ter algo para dizer, muitas vezes ter algo para dizer sobre a indução, sobre a instrução, sobre a intuição do mundo espiritual. E aí nós vimos espíritas, nós vimos companheiros que foram se servindo das redes sociais para chegar mais rápido, chegar a mais gente, chegar a mais companheiros, levando uma mensagem de enlevo, compartilhando a mensagem do Cristo, que vem de forma intuitiva e que eles não foram buscar uma construção, porque aquilo está em literatura, você lê, os espíritos intuem e o negócio vai. Só que o que está acontecendo hoje? Esses influenciadores, que muitas vezes criaram seguidores e amigos virtuais, começaram a transformar os seguidores em amigos virtuais em carteira de cliente. E aí a pessoa começa numa casa espírita, começa num nicho espírita, começa a falar de espiritismo, ninguém conhece, vai aparecendo, uma palestra, um evento, um congresso, todo mundo gosta do que ouve, sente a presença do alto, sente que aquilo está acontecendo. Estamos em tempo de internet. Fulano, por que você não cria um perfil no Facebook? Mais pessoas vão chegar a você, você vai poder chegar a mais pessoas. Cria um perfil no YouTube, cria um perfil no Instagram, mais pessoas vão chegar a você, mais pessoas vão te ver, mais pessoas vão te encontrar, e ele vai aumentando o número de seguidores. Em determinada hora, essa pessoa fala assim, nossa, eu tenho 100 mil pessoas que me seguem e gostam do que eu falo. Aí começa a ação das sombras. Porque daquelas 100 mil pessoas, talvez umas 1000 digam assim, olha, aquele trabalho que você fez sobre determinado assunto, aquilo podia se ampliar. Você pesquisar outras vertentes, criar um curso. Aí, tempos depois, a pessoa vai e publica um curso. Só que ela está transformando amigos e seguidores espíritas em carteira de cliente para vender o fruto do seu trabalho, que foi todo constituído dentro de uma casa espírita, dentro de uma instituição espírita. Ninguém conhecia a pessoa fora dali. Ele não era profissional daquilo fora dali. E aí nós começamos a ver a queda das pessoas. Eu tenho pavor. Eu uso minhas redes sociais, tenho meu YouTube com 100 pessoas inscritas, para eu registrar algumas coisas ali que eu gosto. Mas tenho o meu Facebook. Muita gente fica indignada comigo, porque eu escrevo tudo no meu Facebook. Falo de política, falo dos meus amigos, conto uma piada, boto espiritismo, porque a minha vida é assim. Porque eu não estou captando clientes para o trabalho. Porque tenho total e plena consciência que, ainda que não tenha nada de valor efetivo, gigantesco, para dizer aos meus companheiros, eu tenho horror e morro de medo
de já ter uma encarnação difícil, com muitos processos, que uma gagueira. Não alguém que fala em público. Não é de graça. Ela vem das besteiras de outra vida, com certeza. Eu piore isso para outros mecanismos na outra vida. Então, algumas pessoas chegam na minha rede social, você não pode falar isso, porque você é um formador de opinião. Posso, eu não sou formador de opinião nenhuma. Eu não uso uma rede social para oferir lucro pessoal algum para mim. Eu não quero ficar bem com as pessoas, porque elas são simpáticas ao que eu digo. Eu quero ficar bem com a minha consciência da maneira que eu me expresso, porque é uma página que reflete o meu cotidiano. As pessoas que precisam falar aquilo que os outros querem escutar estão produzindo clientes. Clientes que vão continuar o consumindo os produtos que eles têm a oferecer. Então, um divulgador espírita, um médium espírita, alguém que se sirva de uma rede social, ele tem que ter um cuidado enorme de se perguntar todo dia para onde eu quero ir com isso que eu faço. Eu quero ser enxada, que me sirvo de uma ferramenta para arar a terra na hora que o Espírito disser, vai lá, escreve isso, vai lá, fala isso, vai lá, se seu coração foi tocado, realiza isso. Ou eu estou produzindo um conteúdo elaborado, visando lá na frente começar a lançar outras vertentes. E uma hora, eu que não sou nada, coisa nenhuma, que todas as relações que eu tenho de visibilidade, construir todas na casa espírita, resolvo usar os meus seguidores, meus amigos de rede social para vender um produto. Olha, gente, quem está aqui agora é outro Marcelo, que vai mostrar para vocês uma coisa que vocês nunca viram. Me servi, sim. Claro que me servi. Há companheiros que vão para as casas espíritas, fazem as palestras, divulgam a sua profissão e quando termina a palestra, distribuem cartãozinho na carteira de clientes que eles fizeram dentro de uma palestra espírita. Já vi. 90% de quem está me assistindo agora já viu. O cara acabar a palestra e alguém diz assim, você disse que é psicólogo, me diz onde é que eu te acho, gostei muito de você. O cara fala, nossa, já saí daqui levando um. Não foi de graça. Ele não trabalhou de graça. O pagamento veio no cliente que ele pegou no final da palestra. Há pessoas que escrevem livros e ligam para as casas espíritas querendo lançar os seus livros no centro. Aí elas falam assim, um livro aqui, muito bom, vou lançar. Marca para mim aí. Aí a gente vai, marca, a gente chancela a derrota daquela pessoa, principalmente se o livro versa sobre questões espirituais que chegaram por via intuitiva ou que surgiram por vias de material que já existe, que ele simplesmente replica e lança. Porque se não foi isso, um livro, qual é a função de se lançar ele numa casa espírita? Nenhuma. Vá numa feira, numa livraria e bote ele lá. Então nós temos que ter este zelo para que a gente não se sirva destes elementos de aproximação e crie a carteira. A mediunidade, porém, segue Allan Kardec para eu acabar, que já está quase na nossa hora. A mediunidade, porém, não é uma arte. Ela não é uma arte. Nem um talento. Pelo que não pode tornar-se uma profissão. Mediunidade é uma enxada. Jardineiro é o profissional. E a moeda que o jardineiro que se serve do médium, do instrumento como enxada, a moeda que ele quer não está ligada a nada do que a terra material pode lhe oferecer. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o exercício se anula. Nós conhecemos, não vamos falar aqui nomes, mas nós conhecemos médiuns espíritas numa determinada época, com uma lavra mediúnica extremamente útil. Um dia esses espíritas
fundaram suas editoras, deixaram suas casas espíritas e continuaram produzindo literatura com o objetivo de angariar recursos pessoais. Nenhum livro seguiu a mesma qualidade, ainda que tivesse a mesma assinatura dos livros iniciais, o que nos leva a crer que o espírito que orientou na primeira etapa, quando era de graça, não foi o mesmo do segundo momento. Porque a gente bota o nome que quiser, a gente veste a máscara que quiser, mas a produção mediúnica decai. E para nós finalizarmos, no item 10, vai nos dizer Allan Kardec: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição, de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade que leva cura, que leva saúde. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos, muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O médico oferece saúde porque passou anos num banco acadêmico. O médium oferece porque é um recurso que ele se serve como prova e expiação para o resgate das questões da sua vida. Assim, minhas irmãs, meus irmãos, para nós podermos encerrar, eu gostaria de dizer aos meus queridos companheiros, meus irmãos de caminhada, cuidado. Cuidado com o dom que possuem. Cuidado com o quanto de incenso as pessoas lançam sobre você por um dom que você possui. Cada vez que te adularem, você diz assim: meu irmão, você está adulando a enxada. Quer adular? Faça uma prece ao jardineiro que capina o quintal da vida, porque a enxada, ela está aqui. Não ceda. Agora, mais do que não ceda, é não estimule o outro a cair. É não estimule o outro a fracassar. Seja agradecido ao ofício do companheiro, mas reconheça que aquele ofício só brilha porque há alguém acima, servindo-se daqueles recursos maravilhosos, espirituais, mediúnicos que o companheiro oferece. Fora isso, nada aconteceria. Daí, mediunidade é coisa santa, que precisa ser usada santamente. Cada hora que a gente começar a se sentir uma enxada que está maior do que o homem que vai encapinar, é hora de nós frearmos, pararmos, meditarmos, refletirmos, voltarmos para Allan Kardec, antes que os percalços e as perdas sejam maiores, para nós e para o ofício que nós largamos no meio do caminho. Que Deus nos guarde, nos abençoe, nos guie, nos oriente hoje e sempre. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Turra, querido, muito obrigada pelas suas palavras. Eu estou pedindo ao pessoal da equipe para ver se alguém botou alguma pergunta lá no YouTube, no Facebook, para poder passar aqui para você. Tá? Mas enquanto eles verificam lá, você me fez lembrar muito de uma palestra do Dr. Sérgio, que nós assistimos no Congresso de Uberlândia, no início desse ano, onde ele dizia, né, que o público era o grande responsável, às vezes, para a queda do palestrante, porque ficava ali idolatrando o palestrante que estava ali, e quando ele ouvia aqueles aplausos, ele tinha vontade de atender todos os pedidos, de falar cada vez mais, né, de se envaidecer cada vez mais, e da importância de mantermos essa vigilância. E isso serve também para aquele que tem a faculdade mediúnica, aquele companheiro que vai à casa espírita
e que, de repente, passa por um tratamento espiritual com determinado médium, e de não criar aquela idolatria pelo trabalhador, porque isso pode despertar dentro da gente, não é? Aqueles sentimentos que estamos lutando há séculos para sufocar e vem à tona aí, alimentados pelo ego, pela vaidade, pelo orgulho de se mostrar. Você já deve ter passado muito por isso, né, Torre? Olha, Cristian, muito, muito. E as pessoas elas acham que você é antipático quando você não reage, né, como elas queriam. Então, o que eu tenho feito hoje? Né? A gente tem uma convivência de amizade. Normalmente eu chego nas casas espíritas meia hora antes, 40 minutos antes. Bato papo, converso, falo coisa séria, dou risada, acabou, eu vou embora. Justamente, às vezes nós tendo que fazer uma viagem de volta e a gente não ter que ficar ouvindo os excessos que as pessoas nos votam por algum motivo. Então, assim, obviamente que às vezes finaliza uma palestra, alguém ficou com uma dúvida na matemática, ou quer falar algo particular de uma questão que ele acredita que nós podemos ajudar, né, de alguma forma, relacionado com aquilo, a gente fica. Mas esse negócio de ficar por um momento, você é maravilhoso, foi muito bom, eu chorei, me emocionou. Você começa a acreditar que você é alguma coisa realmente. Eu parei com esse negócio. Parei com isso faz muito tempo, porque eu consegui identificar em determinada época o quanto isso estava me corrompendo. Sabe? Me corrompendo de eu acreditar realmente que era algo mais. Não, a gente não é. A gente é só instrumento. Tudo bem, estamos disponíveis, gostamos de fazer, somos ali, sou disponível 24 horas por dia, mas com essa consciência, né, de que a gente está só ali num momento. Então, assim, as pessoas ficam embevecidas com uma coisa. Eu falo, gente, se você gostou de mim, convida para o churrasco, para eu ir lá, falar bobagem, café na sua casa. Uma das coisas que eu mais gosto de Macaé, Francisco de Assis, é o café, que a gente faz antes. Entendeu? Café com bolo, com Coca-Cola, ri, chora, brinca, fala dos nossos projetos, nossas frustrações, nossos sonhos, programa viagens. Isso é um bom, a gente vai para o centro e faz o ofício, mas sem lucros. O lucro que eu obtive do Francisco de Assis foi você, foi George, foram os amigos que nós fizemos ali dentro. Esse é o meu lucro. São os amigos de alma que a gente tem, que vem na casa da gente, que a gente vai para a casa deles e amplia essa relação. Mas nenhum, não posso ter. E isso a gente acaba, muitas das vezes, se mascarando, né, Turra? Porque às vezes a gente quer evitar aquilo e às vezes as pessoas que estão ali não entendem isso. Né? E a gente tenta se conter ao máximo e acha, fulano é antipático, não quer papo, não falou comigo, mas não, é até uma forma da gente se blindar para não cair na nossa tentação que está aqui tão próxima da gente, né? Turra, não fizeram perguntas no YouTube nem no Facebook. Então, nós agradecemos a sua presença mais uma vez. E você é de casa, esteja sempre conosco. Você sabe o quanto é importante a sua presença no lar. E eu falo, como amigo, o quanto é importante, às vezes, ouvir as suas palavras terapêuticas, o quanto me ajuda também. Seja muito bem-vindo sempre. Aquelas longas mensagens de WhatsApp, né? Que a gente vai ali, ó.
Gratidão, meu querido. Muito Eu e obrigada. Christian, só uma coisa particular aqui, eu e Christian, nós já pegamos o Covid umas 12 vezes cada um, né? Então a gente fala dos nossos temores, das nossas angústias. Como é bom, como a gente é humano, né? Porque ninguém está vendendo aqui o perfil do personagem imune. A gente sabe que nenhum tipo de ofício no bem que a gente busca realizar imuniza a gente nessa vaidade orgulhosa de achar que o meu trabalho no bem é importante e eu posso ser preterido. Não posso ser preterido. E é bobagem, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu boto a barba de molho, uso máscara, faço tudo. Tem que ser. Obrigada, meu querido. Até a próxima, então. Pessoal, então vamos agora para a nossa prece final, agradecendo por mais esse belo encontro com Turra, que sempre vem com sua maneira extrovertida de nos falar e que, assim, nos dá aquele puxão de orelha que a espiritualidade reserva sempre através do seu jeito tão espontâneo de falar conosco. Vamos, então, pegar aquela aguinha para podermos fazer a nossa prece. E você que está nos ouvindo, que nesse momento precisa, sente a necessidade de receber aquela vibração especial, se você está adoecido fisicamente, se você está em casa se recuperando do coronavírus, está isolado na quarentena, mentaliza agora, nessa prece final, fluidos benéficos entrando nas suas células e fortalecendo todo o teu organismo. Fortalecendo cada órgão, todas as células, entrando pela sua corrente sanguínea e blindando todo o seu corpo para que aquilo não passe adiante. Porque nós ficamos muito mais preocupados com aqueles que estão à nossa volta, né? Com medo de sermos nós os responsáveis pela contaminação. Então, se esse for o seu caso, está aqui nos ouvindo, que precisa da nossa oração, faça essa mentalização. E para aqueles que precisam se fortalecer emocionalmente, espiritualmente, permita-se sentir paz espiritual, que esses companheiros espirituais que visitam a nossa casa vêm nos proporcionar nessa hora. Mestre Jesus, de joelhos em espírito, nessa noite, agradecemos pelo encerramento de mais uma corrente do mundo. Agradecemos, ó Pai, por todas as palavras que foram ditas. Agradecemos pelo auxílio espiritual que está à nossa casa. Que as nossas intenções aqui colocadas reverberem aqueles no qual trazemos em nossa mente, nesse momento. Que o remédio que precisamos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e para o nosso lar, possa nos alcançar através desse passe espiritual que recebemos de toda a equipe, médico, enfermeiros, trabalhadores abnegados no bem, que vem nos auxiliar em cada encontro. Coloque nessas águas, através dos amigos que aqui estão, os remédios, Senhor, que tanto precisamos. Cada um na sua particularidade. Fortaleça os nossos passos nos nossos desafios mais íntimos. Porque sabes muito bem como cada um se encontra agora, querido amigo Jesus.
E que a tua paz, a tua luz, permaneça em nossos corações, sendo lâmpada para os nossos pés, a iluminar o caminho que precisamos seguir. Que assim seja. E, meus amigos, ainda na vibração da nossa prece, queremos deixar uma mensagem para vocês e finalizar a nossa homenagem ao nosso companheiro George Maurício. Assim, vocês podem também direcionar essa mensagem, essa vibração àqueles entes queridos, amigos que partiram e que também se encontram nesse momento tão saudosos, como a família Lar Francisco de Assis se encontra do nosso companheiro George Maurício. E a imagem do nosso companheiro amigo, George, e todos aqueles que trazemos à nossa mente nesse momento, nós deixamos a mensagem. Uma existência é um ato. Um corpo, apenas uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, apenas um sopro renovador. George Maurício, receba todo o nosso eterno carinho e gratidão por tudo. Paz e bem a todos.